Nossa ideia, o nosso projeto em si, ele surgiu em agosto, começou a surgir em agosto do ano passado, 2017. E ele surgiu porque a Bruna ela fez uma reportagem, uma grande reportagem, sobre a invisibilidade da mulher negra no cinema brasileiro. Então nosso tema surgiu com a minha grande reportagem, porque dentro da minha grande reportagem eu já tive muita dificuldade, tanto para achar mulheres negras no audiovisual, quanto para achar estudos, para achar referências. Então, a gente escrevemos essa reportagem porque era para uma matéria. Eu escrevi essa reportagem e aí depois de 1 ano e meio a gente precisava de um tema para o nosso projeto experimental. E tanto eu quanto a Sabrina a gente estava meio assim, mas que tema que a gente vai falar? Sobre o que a gente vai falar? E aí me veio esse tema na cabeça e foi quando eu resolvi dar mais uma pesquisada para ver se eu achava mais alguma coisa. E passou 1 ano e meio e não tinha mais nada de novo, não tinha nenhum estudo, não tinha nenhuma reportagem nova. Então a gente falou, esse tema é muito importante, então vamos fazer um documentário, vamos fazer um web documentário para que as pessoas possam ter acesso a isso, para saber o quão é uma batalha. Sim, porque esse é um tema que precisa ser falado, precisa ser dito. Principalmente por essa falta de conteúdo que a Bruna principalmente encontrou quando ela começou a escrever lá a reportagem dela. E a gente também, quando começou com a ideia de fazer sobre esse assunto mesmo, a gente encontrou porque não tem muito conteúdo sobre. Até a gente vai falar mais pra frente sobre as fontes, que foi assim muito difícil de encontrar, então meio que comprovou o nosso objetivo no trabalho, porque era esse, falar de uma coisa que é importantíssima e que não é tão falado, não tem tanto conteúdo sobre. Então a gente queria criar esse conteúdo. E criamos. E conseguimos. Então esse era meio que o nosso objetivo. A gente queria falar de um assunto que é um assunto importante, porque nós mulheres somos muito importantes, sobre uma minoria, que são as mulheres negras. E assim, a população negra no Brasil corresponde à metade da população total do Brasil. E quando a gente pega pra analisar, pra ver os filmes e tal, a gente não consegue achar nos filmes. Então, a gente trouxe isso pro nosso projeto experimental. E a gente achou muita dificuldade. Tivemos muitas dificuldades em achar fontes. Graças à PAN, a gente achou metade das nossas fontes. A maioria das nossas fontes é pela PAN. E algumas fontes deram o bolo na gente, claro. A gente vai falar mais também. Vamos falar mais sobre isso. E aí fomos pra São Paulo. Me afastar de todo mal. Para raio, bete branca, aça peixe, abre caminho. Oi, gente. Acabamos de chegar aqui em São Paulo. A gente tá aqui no aeroporto. Amanhã é nosso primeiro dia de gravação. A gente vai encontrar nossas fontes. Para raio, para afastar o mal. Assim, queríamos diretoras, atrizes de cinema e pessoas que estivessem tanto atrás da câmera, como assinando roteiro, essas coisas. A gente queria isso e a gente não achou. Local a gente não achou. Nós conseguiríamos ir, sei lá, até Curitiba, que é próximo pra gente, e nós não achamos. E aí fomos tipo, amigos de amigos, amigos de amigos de amigos, amigos jornalistas que fizeram reportagens sobre. Então, assim, a gente procurou, cavamos, mas não achamos, então a gente teve que sair. Isso não quer dizer que não exista, né? Tipo, ninguém aqui, uma mulher negra na nossa região, claro, a gente sabe que existe, mas isso comprovou a invisibilidade que existe dentro desse contexto, sabe? Porque a gente pesquisou muito, não foi falta de pesquisar, nossa orientadora tá aí de prova, a gente pesquisou muitas fontes e não encontramos, mas a gente sabe que elas estão ali. Então, por que a gente não achou, né? Então, foi digamos que, um quê a mais pra gente continuar buscando e ficar firme nesse tema. Porque a gente sabe que existe, só que a gente não tava encontrando, elas estavam meio que invisíveis, sabe? Então, a gente queria
ecoar a voz delas, porque a gente sabe que elas têm voz, mas onde tá essas vozes, sabe? Onde estão as vozes? Então a gente meio que com o nosso web documentário a gente fez isso. E aí saímos do nosso estado, fomos para São Paulo nos aventurar na cidade grande. E aí a gente alugou uma locação, né? E que foi bem difícil achar também. Foi bem difícil achar a locação. Falando nisso, obrigada, Cauê, Estúdio 39. Estúdio 39, vamos deixar aqui o link. Aí o Estúdio 39 ajudou a gente bastante, tanto com equipamento quanto com espaço, então foi bem difícil achar, mas aí quando a gente achou foi sensacional. Sim, a gente até brincou com a Lívia que ele foi meio que um anjo assim que apareceu, porque a gente tava desesperada, a gente já tinha comprado passagem pra São Paulo. Eu principalmente Dia das Mães. Dia das Mães, outro que nos impediu um pouco. Porque a gente tava tão envolvida assim com o projeto que esquecemos do Dia das Mães. Marcamos a nossa viagem exatamente no final de semana do Dia das Mães, então a maioria dos estúdios não estavam abrindo. Mas um pedaço das fontes também não podiam visitar as mamães. Iriam viajar. E assim, a gente já tinha comprado a passagem. E pra mim, principalmente, foi muito assustador. Porque eu nunca saí, assim, nunca viajei longe, nunca saí do estado. Então, pra mim foi um desafio, assim, bem grande, mas que eu gostei muito. Então, a gente já tinha comprado as passagens. E eu esqueci o que eu tava falando. O que a gente tava falando? Ah, tá, do 639. Então, a gente já tinha comprado as passagens, só que a gente não tinha o estúdio ainda, não tinha onde gravar. Então, a gente tava com bastante medo, porque, meu Deus, né, não adiantava. Onde a gente ia colocar as fontes? Onde a gente ia... A gente tava muito procurando, tipo, parques, restaurantes, locações, Airbnb... De tudo, porque a gente não fazia ideia. Aí surgiu o Cauê, que a gente brincou que foi nosso anjo, então... Tava muito bom pra ser verdade, foi Tava verdade. Muito bom pra ser verdade, ele fez um preço bacana pra gente. A gente vendeu brigadeiro pra poder ir. A gente merece muita nota por causa disso. É isso, né? Então, que com esse webdoc a gente consiga levar esse webdoc a muitas pessoas, porque ele tá numa plataforma, então a gente vai querer distribuir ele, né? Para que as pessoas consigam ouvir a história dessas mulheres e saber o quão incrível elas são, o quão maravilhosas elas são e que elas merecem, assim, o mundo. E a gente queria muito que esse webdoc, viralizasse. Sim, a gente criou um carinho muito grande e a gente pode dizer que estamos orgulhosos do nosso trabalho. Mesmo não alcançando o número de fontes que a gente queria, eu acho que a mensagem foi dada. Foi dada, isso mesmo.